derivada, certo? Muito bem. Mas o problema está te pedindo informações sobre concavidade, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Eu não falei sobre isso, mas a derivada, além de ser a taxa de variação, ela traz informações sobre esse tipo de coisa. Pontos de máximo, mínimo, concavidades, coisas assim, tá bom? Então aqui é bem fácil. Se a segunda derivada for maior que zero, concavidade para baixo. E se a segunda derivada for menor que zero, concavidade para cima. Ok? Então, a única coisa que você precisa fazer para descobrir a resposta desse problema é onde que a tua função é, a tua segunda derivada, ela é positiva ou negativa. Para isso, qual é a primeira coisa que você tem que fazer, então? Derivar isso aqui, né? E na aula passada a gente aprendeu a fazer derivadas de coisas multiplicadas, que é o caso aqui. A gente tem que fazer a regra do produto, certo? A regra do produto nos diz o seguinte: se você tem uma função que você identifica como uma função vezes outra função, a derivada é a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Entendeu? Uhum. Então, bem, quem é a primeira e quem é a segunda aqui? É uma questão de você identificar. Eu posso dizer, por exemplo, que a primeira é menos 2x. E a segunda é e na 1 menos x ao quadrado. Daí eu enviei para você aquela tabela, certo? Quero que você abra essa tabela, envie ela no seu WhatsApp. E lá você tem uma derivada que a gente não aprendeu ainda, que é a derivada 5. Bem, não dá para falar tudo, né? Falou bastante coisa até na aula passada. A gente tem a derivada 5 aqui. Que é a derivada quando você tem um U. Ou melhor, quando você tem um E, certo? Que é o caso do seu H, ok? Então você olha ali o que está sendo dito, né? Quando você tem um e elevado a u, a derivada vai ser o e na u, ou seja, repete, beleza? Repete, repete mesmo, repete. Vezes a Tá. derivada do u, ou seja, a derivada de quem está em cima, ok? Então, para resolver esta função aqui que você precisa resolver, você vai ter que usar tudo isso, tá bom? Só me tira uma dúvida. Tu disse que quando era uma constante era zero a derivada, não era? Exatamente. Uma constante, quando está sozinha, é zero. Uma constante, quando está multiplicada, Ah, tá, você entendi. deixa ela e continua a derivar só a parte que envolve x, ok? Tá. Então, eu gostaria que você tentasse fazer essas duas derivadinhas neste primeiro momento. Você tem a apostila, você tem a tabela, tudo que você precisa está aqui. E aquela regra do tombo, né, que eu não escrevi também, mas a gente fez tanto ela na aula passada, né? Você tem uma função que é um x na n, derivada é n x na n menos 1, certo? Então aqui tu tem um x na n, por exemplo, né? O teu n é 1, ok? Bem, você está com o que você precisa aí para resolver, tá bom? Daí você tenta e me manda o que você fez. Que se tiver errado não tem problema. O importante é que você me mande o que você fez, tá bom? Tá bom.
Enviei. Ok, vamos ver. Esse foi um tanto rápido. Certo? Bem, você escreveu a derivada do U de uma forma certa. Não, na verdade não, né? Porque você mesmo me falou. Quando que a derivada da constante é zero? Quando a constante está sozinha. O 1 está sozinho, o 1 não está multiplicando x. Então, aqui, a derivada U' que você fez deveria ser zero no lugar do 1, né? Ou seja, a derivada de x ao quadrado ficaria simplesmente menos 2x. Eu fiquei em dúvida nisso, mas não lembrava. Os- Na aula passada, nós derivamos muitos números sozinhos e dava zero, eles desapareciam, né? Então, ficaria simplesmente menos 2x que multiplica o e na menos x ao quadrado, dá 1 menos x ao quadrado, entendeu? Sim, Então, aqui ficaria menos 2, essa você acertou. E aqui ficaria menos 2x, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada vai ser agora só colocar as coisas no lugar, né? Na verdade, nós estamos falando da derivada segunda já dessa função. Porque a derivada segunda é só derivar a derivada primeira. Daí vai ficar menos 2 x ao quadrado mais, agora a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Certo? Daí eu falei para você que a gente tem que avaliar onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Como é que a gente faz isso? Simplesmente coloca o maior que zero aqui e faz a avaliação. Posso, por exemplo, passar esse negativo para o outro lado, vai ficar 4x ao quadrado, e na 1 menos x ao quadrado, maior que 2. E na 1 menos x ao quadrado. Daí, cara, é interessante que você conheça um pouco do comportamento das funções, tá? Por que que eu digo isso? Porque esses aqui são sempre positivos, então, além de eles serem iguais, né, a gente pode cortar. Eles não vão, de forma alguma, afetar o sinal do problema. Cortar aqui também, sobra 2. Vai ficar 2x ao quadrado maior que 1, certo? Ao quadrado maior que 1 meio, certo? Então, sim. é que o x ao quadrado, ou seja, um número ao quadrado, fique maior que 1 meio. Quando a gente tem um número ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, ele vai ficar positivo, né? Então, por exemplo, se eu pegar um número negativo, que é menor que 1 meio, por exemplo, menos 10 é menor que 1 meio, concorda comigo? Uhum. Eu elevar ao quadrado, eu vou ficar com 100, que é um número maior que 1 meio. Portanto, qualquer número negativo aqui, grandinho também, já resolve o problema, certo? Sim, Portanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que, já por essa lógica, então, que o x tem que ser menor que a raiz de 1 meio, união com um x maior que a raiz de menos 1 meio, desculpa. Menos 1 meio, mais 1 meio. Porque eu posso dar uma simplificada, que raiz de menos 1 meio é muito feio, né? A gente pode deixar como raiz de 2 sobre 2. Menos, e aqui, mais, né? Raiz de 2 sobre 2. Ok, você pode reparar, qualquer número menor que menos raiz de 2 sobre 2, você vai elevar ao quadrado e vai ficar maior que 1 meio, certo? Então você tem que notar esse tipo de situação, né? Se você simplesmente chegasse aqui e concluísse isso, não estaria certo. Você tem que reparar as duas regiões.
Sabe que inequação é uma coisa que a gente não estuda muito no Brasil, né? É, independente da escola, assim, a gente foca muito mais em equação. Então, tem que cuidar com isso, beleza? Beleza. Entendeu a ideia aqui, né? Do que eu quis dizer, né? Sim, sim. Tá, então tá bom. Então, números negativos, quando ficam ao quadrado, vão ficar maiores também que o meio. Beleza? Então, nós achamos as regiões. Aqui é concavidade para baixo e aqui é para cima. Ok? Então tá bom. Sim. Ah, então é isso. Muito bom. Para que a função seja maior que zero, o x tem que ser menor que menos raiz de 2 sobre 2 ou maior que raiz de 2 sobre 2. Ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Então, agora a gente pode continuar. Viu? Foi uma conta que precisou fazer a derivada. Você conseguiu fazer a derivada. Aqui, aqui também tem coisas com derivadas, mas elas não são necessariamente que você precisa fazer a conta. Então a gente vai pular isso. Usando Cauchy, envolve um pouco de derivada também. Não, não, mas. Vamos dizer assim, é uma consequência para as derivadas, mas você não precisa fazer a continha da derivada, que é o foco da aula hoje. Aqui também é algo que envolve derivada, mas não tem a continha da derivada. Então essa prova ela foi especial, porque ela tem mais questões de derivada que o normal. Foi a última. Não pode ser que eles mantenham o mesmo ritmo. Eu vou pegar uma outra prova aqui para nós fazer mais uma questãozinha de derivada do exame. Ah, não, olha só. Olha só que legal. Você pode fazer essa 12 aqui bem tranquilamente. As coisas da tabela. Você está com a tabela aberta aí, cara? Tô sim. Então, aqui, ó, essa aqui, ele está simplesmente pedindo para você derivar a função f. Pontinho aí, que você ganharia sabendo derivar. Então, tenta fazer essa derivada, beleza? Beleza.
É, eu não consegui, não. Você não conseguiu derivar o seno de 2x? É, eu acho que pelo menos não deu nenhuma das respostas, né? Não significa que está errado, tá? Pode ser que você tenha que adaptar ela usando alguma propriedade trigonométrica, entendeu? Quanto é que deu a sua resposta? Quer me mandar uma foto? Sim, tá. Deixa eu ver. Dois cosseno de 2x. Mais um, né? Dois cosseno de 2x Isso, dá certo, mais um. Certo? Ó. sim, 2 cosseno de 2x, a derivada de x é um. E aí você olha para as opções e vê que não tem nenhuma, né? isso. Foi isso que aconteceu. Mas não significa que está errado. Só significa que você vai ter que usar alguma propriedade trigonométrica, entendeu? Eu também não sabia como usar essa reta de equação y igual a menos x mais Você não 2. vai usar para nada nesse programa. Ah, tem que usar o quê? Alguma fórmula trigonométrica? Sim, na primeira página do exame tem algumas fórmulas trigonométricas, tá? Talvez a gente tenha que usar alguma dessas fórmulas trigonométricas, tá bom? Então, vamos fazer isso aí. Vamos ver as que tem no exame. Eu abri o exame aqui. Ó, nós temos essas fórmulas trigonométricas aqui, ó. Será que isso ajuda? Nós temos o cosseno de 2x, tá vendo? Se você parar para pensar, o cosseno de 2x é como se o A dessa fórmula fosse x e o B também fosse x, entendeu? Porque x mais x é 2x, concorda comigo? Sim, Isso. Então, é só você colocar nesta formulazinha, fazer as adaptações necessárias, você chega na resposta, ok? tá. Lembre-se também de uma outra fórmula que ela é tão trivial, a gente aprende ela cedo na escola, por sinal, ela não está no exame, que é o seguinte: Ah, seno ao fundamental? quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Talvez você tenha que usar essa fórmula aí também, tá bom? Tá bom. Tá bom.
Enviei. Fiz alguma coisinha de errado, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver o que você fez. Ah, sim, você colocou um 2 na frente, né? Eu não entendi muito a lógica. Tá, tá, tudo bem. Ah, tá. Daí você escreveu que o seno é um menos o cosseno ao quadrado. Verdade? Daí você pegou nessa resposta, beleza. E essa resposta, supostamente, está errada, não é nenhuma das opções? Tem uma que é 3 menos 4 cosseno de x. Bem, pode ser que seja uma resposta que é o seno e não o cosseno. Você fez a substituição para todo mundo virar cosseno, certo? Sim, Então talvez você tenha que fazer para virar o seno, beleza? tá. Vai lá, eu sei que você consegue sozinho. Eu nem sempre é só derivar, viu? É, agora deu certo. Que maravilha. O Boroshi. Então, Vou mandar aqui ou. ah, não, não. Você chegou É, à a mesma resposta, eu coisa, só creio. mudei o Eu creio, meu irmão. prenome. Então, tá bom. Ah, maravilha. Acho que era isso dessa questão. Vamos ver. É, a outra coisa já envolve um teorema, e daí a gente vai deixar pra lá. Deixa eu fechar isso aqui também. Isso. Ah, eu ia ver. Pessoal, prova. Pessoal, prova. Pegar outra, eu falei que ia pegar outra, é verdade. Quando que é a sua. A gente está estudando para o exame, certo? E você. Mas hoje Sim. era a nossa última aula. Então, será que você vai ter mais aulas comigo? Sim, eu tenho que marcar para semana que vem. Beleza. Eu vou te mandar os horários depois. Ó, Tá por bom. exemplo, essa questão aqui é de limite, também envolve cálculo, mas não exatamente derivada. É, aqui uns triângulos louco, aqui sequências, probabilidade, ah, gráficos, limite, geometria. Ah, eu ia perguntar, essas câmera, calculadora gráfica,
É tipo tudo acima de R$ 1.000, assim, tem que comprar essa, tem que ser Tem essas que, aí. velho. Eles não emprestam? Infelizmente, infelizmente é isso. Tá, Infelizmente é isso. Tem que comprar porque todo mundo lá vai usar, sabe? Ó, sim. todas essas questões que estrelinha você pode usar. Imagina se você com uma prova pode usar a calculadora sem poder, sem usar a É. calculadora. Mas eu vou. Vai servir para faculdade e tudo, né? Então, Se vale a você pena. for seguir numa faculdade de exatas, com certeza. A É, R$ 1.000 uma calculadora dessa, tá louco. as que eu vi, sim. Então, tá bom. Muito bem. E aqui, né? Nós estamos falando de funções ainda na derivada. Ah, também não. Essa aqui não teve questões com derivada, mas era. Muito estranho não ter tido uma questãozinha com derivada. Mas era questão, era prova de segunda fase. Tem a primeira fase, tem a segunda fase. Vamos ver se aqui vai aparecer. Isso aqui era probabilidade, geometria, avaliando continuidade, limite, geometria, assíntotas verticais. Esse aqui é resolver limite de novo. Aqui não teve. Qual é a próxima? Você tá vendo? Em loco aqui, que nem que não é toda a prova que tem, mas todas, ó, vem com as fórmulas de derivada aqui. Calculadora, complexos, avaliação contínua, o limite existir. Aqui, ó. Seja G uma função cuja derivada resolva, estuda a função. Bem, aqui, olha só, de novo, né, meu amigo? Está falando sobre concavidade, né? Então você vai ter que derivar novamente, ok? Ou seja, você vai ter que pegar a função no intervalo que ele está falando, ou seja, de 0 a π. 0 a π é qual intervalo? É esse ou é esse? É o segundo. Aqui, ó, de 0 a π, tá vendo? O x está entre 0 e π, percebeu? Uhum, Então você vai ter que derivar esse cara aqui, ó. Então, você tem a sua missão para o fim da aula. Se até as 1h57 você não conseguir resolver, eu resolvo, tá bom? tá bom. Derivar este de baixo, por x mais 2 cosseno ao quadrado de x. Enviei. Já? Nossa, eu acho Acho... que tá errado para ter feito tão rápido, nem eu teria feito tão rápido. Ah, então. Não, mas vamos ver. Vai que tá certo, você é um gênio. Peraí. A derivada da 1, da primeira. A derivada da segunda não é simplesmente isso, não, tá?
O cosseno está ao quadrado, né? Certo? Ah, sim, era o Então não X, é né? simplesmente isso, né? Você ou tem que usar a regra da cadeia, ou transformar esse cosseno ao quadrado em alguma outra coisa por alguma propriedade trigonométrica, entendeu? Tá. Por exemplo, nós temos uma propriedade trigonométrica que você viu hoje, que transforma o cosseno numa multiplicação de senos, né? Ou algo assim, seno e cosseno. Bem, infelizmente aqui tem que usar a regra da cadeia. Nós vimos a regra da cadeia na outra aula, lembra? Sim. Que era chamar de u o cara que estava ao quadrado, derivar ele. Bem, melhor eu fazer. Isso aqui é difícil mesmo. Quem que é derivado do cosseno ao quadrado? Assim, é que o cosseno ao quadrado ele tem também isso aqui, olha só, 1/2 mais 1/2 de cosseno de 2x. Essa expressão ela aparece naturalmente quando você opera aquelas ah, propriedades que aparecem lá no começo da prova, tá? Então agora eu acho que você consegue resolver, tá bom? Troca o cosseno ao quadrado por 1/2 mais 1/2 de cosseno de 2x que você consegue resolver para derivar, tá bom? Ninguém. Ah, agora sim, muito bom. Então você conseguiu resolver parte aqui dos problemas que envolviam derivada do exame, muito bom. Ok? Claro que ainda é necessário muita coisa, beleza? É, aos poucos a gente vai evoluindo. Na próxima aula a gente pode começar algum outro conteúdo. Eu, de novo, gostaria que você me enviasse
coisas que você tentou fazer e não conseguiu, beleza? Então está bem, qualquer coisa é só Beleza. chamar, valeu. Ah, sim, Valeu. peraí. Hoje, supostamente, é a nossa última aula, então tente falar lá com o seu. Eu vou te mandar os meus horários, vou te mandar já antes que eu me esqueça. Aí você tenta ver aí o que fica melhor para ti, tá bom? Uhum. E qualquer coisa é só me avisar. E, de novo, né? Se você conseguir ir pegando alguma exame nacional aí para fazer, eu vou te mandar uma prova. Eu baixei uma aqui, deixa eu te mandar. Cadê essas desgraças? Eu vou te enviar, só um segundo. Não salve, né? Te enviar essa prova aqui. Tá na mão. Tente fazer alguma questão, aquelas que você conseguir fazer alguma coisa, já é bem legal de trazer para aula, beleza? Tá bom. Então, até.